Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais. Boa noite. Definido o novo perfil e distribuição das forças políticas do Congresso Nacional. Começamos agora o debate sobre a grande expectativa em relação ao trabalho parlamentar. E em questão quer saber, pelo resultado das urnas, o que podemos esperar do novo Congresso Nacional? Independência e priorização de temas relevantes para a vida do país ou tão somente um legislativo homologador das ações do Executivo e defensor de interesses corporativos? E participam do Em Questão de hoje, Ivan Valente, deputado federal reeleito pelo PSOL, com 189.014 votos. Também é nosso convidado, João Paulo Cunha, deputado federal reeleito pelo PT, com 255.497 votos. Muito obrigada por estarem aqui, eu cumprimento aos dois. Parabéns pela reeleição, por ter certeza que reeleição tem um significado da subscrição do eleitor ao trabalho desenvolvido pelos senhores. Obrigado. Parabéns pela reeleição. Muito bem, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo. Voltaremos num instante para essa reflexão sobre as expectativas em torno do futuro Congresso Nacional. Voltamos já. De 8 mandatos, o candidato Serra deixou metade incompletos, rasgando compromissos para tentar novas eleições e projetos pessoais. Foram tantos mandatos abandonados que na disputa para prefeito de São Paulo, ele teve que assinar um documento se comprometendo em levar o mandato até o final. Mas adivinha o que aconteceu? Adivinhou? Dá para confiar num presidente que não honra nem mesmo aquilo que ele assina? Escolher o seu candidato é tomar uma decisão importante. Até as eleições, você pode pesquisar e debater com outras pessoas sobre as melhores opções. Mas na hora de votar, a sua decisão é soberana e ninguém pode influenciar você. Se você se sentir pressionado a votar em determinado candidato, não se intimide e faça valer a sua opinião na urna, porque o voto é secreto. Com a urna eletrônica, ninguém tem como descobrir em quem você votou. Nessas eleições, você pode escolher o seu destino. Vote consciente. Zé Dirceu, membro de quadrilha no Mensalão. Sabe quem foi testemunha dele? Dilma. Zé Dirceu é uma pessoa injustiçada. Minha camarada de armas. Zé Dirceu, o PT terá mais poder com Dilma do que com Lula. Dilma foi a primeira secretária de Finanças de Porto Alegre. A prefeitura quebrou. Não tinha dinheiro nem para pagar salário. Dilma pediu demissão e deixou o abacaxi para os outros. Lixo nas ruas, greve de funcionários, crise. Ela não vai dar conta. Quando a gente escolhe um rumo para a nossa vida, é preciso estar preparado para enfrentar o caminho que decidimos seguir. Levamos na bagagem conquistas importantes que vão nos ajudar nessa nova caminhada. E quando esse momento chega, é hora de seguir uma nova etapa em nossa vida. Lembramos que a vida é feita de escolhas e que cada uma delas foi fundamental para nos trazer até aqui. São essas escolhas que nos dão força e determinação para decidir o futuro. Está chegando a hora de decidir o futuro do seu país. Nessas eleições, teremos segundo turno para eleger o presidente. O segundo turno é a etapa final para você escolher o seu destino. Vote. Vale. Vendida por Serra e FHC. Telebrás. Vendida por Serra e FHC. Light. Vendida por Serra e FHC. Juntos, eles venderam dezenas de empresas brasileiras. E agora, estão querendo voltar ao poder, já pensando em privatizar mais uma riqueza do povo brasileiro. Pense nisso.
Dilma presidente, para o Brasil seguir não privatizando. No Todo Seu dessa segunda tem uma belíssima apresentação de dança. Tem as últimas notícias dos famosos com a nossa parceirinha, a jornalista Esther Rocha. Tem gastronomia de primeira grandeza. Tem musical com Diogo Poças. E tem entrevista, e tem bate-papo. E aí, você vai perder o Todo Seu? É só ligar. Segunda, 10h30 da noite. Tô aqui te esperando, lógico. Oferecimento Meu Instante, a sopa instantânea da Maggi. Muito bem. Em questão de hoje, debate as prioridades das novas forças do Congresso Nacional após a eleição desse ano. E eu quero começar exatamente numa reflexão sobre o que esperar do Congresso Nacional. Porque a base parlamentar do governo Lula tem uma maioria expressiva. Na Câmara, 60% dos parlamentares eleitos e reeleitos são da base parlamentar que compõe a coligação que apoia a candidata do presidente Lula, Dilma Rousseff, e a oposição tem apenas 27%, 26,5%. No Senado não é muito diferente, 59,2% são senadores da base parlamentar do presidente Lula. E a indagação é isso. Num Congresso que tenha uma base de apoio ao Executivo, se Dilma Rousseff for eleita, é claro, nós estamos primeiro trabalhando com essa hipótese. O que é que se pode esperar? Um Congresso que trabalhe e atue com independência ou um Congresso que tão somente vá homologar ações de interesse do Executivo? João Paulo Cunha. Não, veja, Maria Lídia, porque nós fazemos parte de um partido que sustentou a candidatura da Dilma. Então, na hipótese dela ganhar, nós temos quase como obrigação de sustentar o seu programa. Então, tudo aquilo que constar do programa de governo da nossa presidente Dilma e que for enviado ao Congresso, além do debate autônomo, altivo que nós vamos fazer, nós temos quase obrigação de defender. Claro que ninguém está sujeito e ninguém precisa admitir tudo que é enviado do Executivo. Mas em grandes linhas, vamos dizer assim, nós estamos em acordo com aquilo que ela propagandeou durante a campanha eleitoral, portanto, materializando em matéria legislativa. Não só o PT, como todos os partidos que estiveram coligados, PMDB, PR, PDT, PCdoB, PSB. Mas isso não já passa a ideia de uma atuação parlamentar, como se fosse já de cartas marcadas, já se sabe o resultado final? Aquela não é uma casa para grandes debates e para reflexão sobre o que de fato é de interesse no momento na vida do país? Ivan Valente. Olha, eu sou favorável a que o Congresso tenha uma independência e uma autonomia maior, mas isso se dá em torno dos programas. Então, o PSOL é a oposição programática ao governo que foi eleito. Programática, ele não concordou nem com o programa do Serra, nem com o programa da Dilma. Nós temos uma outra proposta que vai falar de outras questões, por exemplo, sobre o problema da política econômica, da dívida pública brasileira, do câmbio, dos juros, né? Do superávit primário. Então, esse assunto nos interessa em particular. Bom, mas a minha indagação é outra indagação. É sobre essa composição num Congresso que já entra com uma base que garante a governabilidade na hipótese de Dilma Rousseff vencer a eleição. Isso não traz, de certa forma, um comprometimento a essa independência que você falou? Certamente, eu acho que precisa tomar muito cuidado, porque uma maioria parlamentar, às vezes ela se expressa numa acomodação. Então você nem aperfeiçoa projetos, nem contesta projetos. E isso pode acontecer. Acontece na Assembleia Legislativa de São Paulo. Aqui em São Paulo, por exemplo, os 67 CPIs não foi aberto nenhuma. Na vez passada, o pessoal conseguiu abrir uma CPI da dívida pública, mas a maioria não deixa se abrir uma CPI. Então é uma luta política permanente. Agora, tem o problema das medidas provisórias, que é uma segunda questão. Quer dizer, o Congresso passa a debater em 90% do tempo
medidas do executivo que já estão em vigor. Bom, mas e eu acho que isso é muito negativo. Mas aí já entra uma outra questão, que é de respeito dos poderes e da lei vigente no país. Mas veja bem, a independência de um poder, a autonomia de um poder, não tem nada a ver com o comprometimento que você tem durante a campanha com determinado programa. Deputado, como não tem? Se quando o executivo quer a pressão, ela é explícita. Não é nem conversinha em particular, mas veja bem, é de público. Eu estou trabalhando para eleger a nossa companheira Dilma presidente. Quando ela estiver lá no Palácio Planalto, ela mandando uma medida... Se ela estiver, vamos usar... Se ela ganhar a eleição... Enviando uma matéria para o Legislativo, em regra geral eu estarei de acordo, porque eu tive na campanha com ela. Então seria uma incoerência muito grande, agora nessa hora, eu não concordar com isso. Agora, isso não significa... Mas só porque apoiou, concorda com tudo? Não, mas eu apoiei o programa dela. Eu não apoiei a Dilma só porque ela é a mais preparada, mas também pelas coisas que ela pensa, pelas coisas que ela escreve, pelas coisas que ela fala. O que a gente precisa tomar cuidado são aqueles deputados que se elegem pela oposição e viram situação. Ou o contrário, aquele que se elege pela situação e vira oposição de acordo com o vento e com a conveniência. Esse sim é que é perigoso. Bom, aí o senhor está falando da dança das cadeiras. Não aquele que se elege com uma concordância num determinado programa, eu tenho a obrigação de defender esse programa. Agora, também não significa vamos dizer assim, uma concordância automática. Claro, eu posso discordar, devo discordar e devo apresentar melhoras nos projetos. Não é só a dança das cadeiras, Maria Lídia. Veja, às vezes o parlamentar, ele muda de partido mesmo. Né? Isso aí é uma coisa que a reforma política, a fidelidade partidária, deve resolver de vez no Congresso Nacional. Mas tem uma outra questão. Há partidos e parlamentares que não vivem fora do aparelho de Estado. Ou seja, eles são despachantes de luxo, às vezes, de demandas paroquiais. Sim, então, mas eles já estão numa ou noutra, apoiando uma ou outra mesmo candidatura. Que ele tenha sido, eles já assumiram essa posição mesmo que ele seja nas eleito, coligações. Mas mesmo quando é eleito pela oposição, às vezes, ele quer estar de bem com o poder. Entende? Então ele vive nos ministérios e certamente ele pode se deslocar para votar certas questões para ter benesses. Isso acontece em partidos que não têm um programa, que não têm uma proposta, não têm uma ideologia política, uma coerência política com a sua trajetória. Mas quando eu usei a expressão dança das cadeiras, vamos pensar agora